Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse suplá em crochê. O meu suplá tem 42 centímetros de diâmetro e eu utilizei o fio barroco Max Color número 6 da Círculo. Aqui eu utilizei duas cores, a 7625 e a 7207. Foram 170 gramas no total, e isso equivale a mais ou menos 192 metros. Então, se você vai utilizar outro tipo ou espessura de fio, é só você ter como referência a metragem, tá? 192 metros dá para confeccionar essa peça. Claro que depende aí muito dos pontos de cada um, o tamanho também pode variar um pouquinho, mas você consegue ter uma referência aí da medida que eu fiz. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas para facilitar a sua navegação. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 6 correntes que dá certo também. Para fazer o anel mágico eu deixo uma sobra de fio, seguro ele assim com 3 dedos e vou fazer uma volta completa. Na segunda volta eu vou só posicionar ele no dedo para trabalhar, deixando ele mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, vou pegar o fio que vem do novelo e fazer uma laçada na agulha. Agora, pegando por cima da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo mais uma vez e passo nessa laçada que está na agulha, olha, formando então o anel mágico. Após prender com ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou completar um total de 14 pontos dentro desse anel mágico. Se você fez a argola do mesmo jeito, só fazer os 14 pontos aqui. Veja que eu vou fazer o ponto alto e contando com essas correntes iniciais já tenho então 2 pontos e vou completar aqui um total de 14 pontos altos. Já estou completando um total de 14 pontos altos, todos eles feitos dentro desse anel mágico. Deixa eu só conferir, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Vou puxar a ponta de fio inicial para formar então um círculo, olha, formando a primeira volta. Vou apertar ele um pouco mais, deixa eu alongar esse fio, só segurar aqui no meio, desse jeito, puxar a ponta de fio do anel mágico e ele vai fechar por completo o início aqui do trabalho, deixando ele bem fechadinho, olha. Agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto e assim eu completo a primeira volta, olha, formando o miolinho do trabalho. Para começar a segunda volta eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, pode fazer sem nenhum problema. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou para o próximo ponto. E vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. 2. Vou para o próximo, faço do mesmo jeito. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1. 2. Vou para o próximo, também 2 pontos altos. Ou seja, na segunda volta eu faço 2 pontos em cada um dos 14 pontos que eu fiz na primeira volta. No final dessa volta teremos um total de 28 pontos altos. Já estou completando a volta, fazendo 2 pontos altos em cima de cada um dos pontos que eu fiz na primeira volta. Como eu fiz 14 pontos na primeira volta, na segunda tenho aqui um total de 28 pontos. Eu vou mostrar 2 maneiras de fazer o final aqui, tá? A finalização. A mais fácil, que talvez você esteja mais acostumado, é fazer aqui o ponto baixíssimo no alto da segunda corrente ou da terceira, das que formam o primeiro ponto alto. Desse jeito. Só que isso aqui não fica muito discreto não, mas se você finalizar assim for mais fácil para você, após finalizar com ponto baixíssimo é só fazer 2 ou 3 correntes aí para dar a altura do primeiro ponto alto da próxima volta e depois seguir normalmente, fazendo ponto alto, olha, no próximo aqui fazer 2 pontos altos, por exemplo, tá? Fazer 2 pontos altos no próximo ponto e seguir normalmente. Só que eu não vou fazer desse jeito aqui porque fica muito marcado esse início e final de volta, tá? Mas se for difícil para você fazer do jeito que eu vou ensinar, pode fazer desse jeito aqui que dá certo também. Então aqui, olha, após o último ponto, para deixar esse final aqui, o início e final discreto, eu não vou utilizar essas correntes como ponto alto. Eu vou fazer um ponto escondendo essas correntes e depois eu finalizo nesse próximo ponto aqui, tá? Então vou laçar o fio na agulha. Aqui, olha, no mesmo lugar que eu comecei fazendo 2 correntes, eu vou introduzir a agulha e vou começar a fazer o ponto alto.
busco o fio do novelo, fico com 3 laçadas na agulha. Agora eu vou utilizar as duas correntes que eu fiz aqui, olha, para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou introduzir a agulha na primeira corrente, fico desse jeito. Vou buscar o fio que vem do novelo, atravesso essa corrente e passo em 2 laçadas que estão na agulha. Ajusto um pouquinho, alongo um pouquinho mais, vou na segunda das 2 correntes, olha, introduzo a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, passo em todas as laçadas, finalizando o ponto alto para deixar discreto. Vou alongar um pouquinho, vou no próximo ponto alto e faço ponto baixíssimo para finalizar a volta. Olha só como fica discreto aqui o início e final da volta. Agora, para começar a próxima volta, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. No final, eu vou esconder essas 2 correntes, né? Então, vou laçar o fio na agulha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer ponto alto novamente. Ou seja, tenho aqui 2 pontos no mesmo lugar, né? No mesmo ponto de base. Quando completar a volta, eu vou esconder essas correntes e vou finalizar com ponto baixíssimo nesse ponto aqui, tá? Veja só agora a sequência. No próximo ponto, eu faço só um ponto alto. No próximo, eu faço 2. No mesmo lugar, olha. 1, 2. Comecei fazendo 2, fiz um sozinho. 2, um sozinho. No próximo eu faço 2, 1, no mesmo lugar, olha, os 2 pontos. No próximo eu faço um ponto só, 1. E vou seguir repetindo desse jeito, olha, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No próximo eu faço 2. No final teremos aqui um total de 42 pontos altos, tá? Nessa volta tem 28, no final da terceira volta teremos um total de 42 pontos. Eu vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito, em um ponto eu faço somente um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Quando completar a volta, eu confiro aqui com você como ficou e a gente aproveita para relembrar aí como fazer o final e início de cada uma das voltas. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha só, eu fiz aqui, olha, 2 pontos juntos, um ponto sozinho. 2 pontos juntos, um ponto sozinho. Nesse próximo ponto, então, vou completar aqui para fazer 2 pontos juntos, um ponto sozinho. E eu comecei fazendo a volta com 2 pontos juntos, olha, um formado por correntes, o outro com ponto alto. Se você está fazendo aí a finalização tradicional, aqui é só fazer ponto baixíssimo na segunda ou na terceira corrente que você fez aí para dar a altura do primeiro ponto e começar a próxima volta. O meu jeito de fazer essa finalização de volta é diferente, então eu vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar utilizando essa corrente. Vou refazer aqui então como finalizamos a segunda volta, para você ver, olha, eu vou no mesmo lugar que eu fiz esses 2 pontos do início, vou introduzir a agulha, busco o fio, ficando com 3 laçadas. Agora eu vou utilizar essas 2 correntes, vou introduzir a agulha na primeira das 2 correntes, desse jeito, olha, na primeira corrente. Busco o fio e passo nas 2 laçadas que estão na agulha. Alongo um pouquinho, vou na segunda corrente, introduzo a agulha, pego o fio que vem do novelo e passo tudo de uma só vez. Alongo um pouquinho esse fio, vou no próximo ponto alto e faço ponto baixíssimo para finalizar então a terceira volta. Ficou assim e eu tenho aqui um total de 42 pontos, finalizando aqui a volta de número 3. O meu fica certinho, se o seu ficar repuxando ou formando ondulação, dê uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, vou deixar ele na descrição também. Você não precisa nem trocar de agulha, só uma alteração na forma de fazer o ponto já corrige, tá? Então, se o seu tiver assim, dê uma olhadinha que o vídeo vai ajudar você a corrigir. Aqui, olha, eu finalizei a terceira volta, então, com um total de 42 pontos altos. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 2 correntes, é nessas correntes aqui que eu finalizo a volta, né? Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo ponto e faço ponto alto. Assim. Agora eu vou fazer uma sequência com 2 pontos sozinho em cada ponto de base. Olha, eu vou no próximo, faço ponto alto. No próximo eu faço só um ponto alto também. No próximo ponto eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. E agora eu vou seguir repetindo essa sequência, olha, 2 pontos sozinho, 2 pontos juntos. Então vamos lá, 2 pontos sozinhos. Um ponto sozinho, o próximo também.
Quando chega no terceiro, eu faço 2 pontos juntos. 1, 2. Vamos repetir. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho. No terceiro, eu faço 2. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. No final, teremos um total de 56 pontos altos, então, na volta de número 4. Vou repetir assim, então, por toda a volta. Na hora de finalizar, eu confiro com você a sequência que eu estou fazendo e mostro para você como fazer a próxima volta também. Já estou quase completando a volta, fazendo sempre a mesma sequência. 2 pontos altos sozinhos, né? Um em cada ponto de base. No próximo, eu faço 2 pontos altos juntos. 1, 2. Para completar a volta, sobraram 2 pontos, vou fazer um ponto em cada ponto de base, né? Preciso fazer a sequência com 2 pontos sozinhos. E aí é só finalizar a volta, olha, porque eu comecei fazendo 2 pontos juntos, então eu tenho a mesma sequência, sempre do mesmo jeito, veja só. 2 pontos juntos, 1, 2 sozinho, 2 pontos juntos, 2 sozinho, 2 junto, 2 sozinho, 2 junto. Aqui no final, então, temos um total de 56 pontos altos formando a volta de número 4. E aqui, olha, se você não tem costume, só finalizar aqui com ponto baixíssimo, né? Se você não tem costume de fazer a finalização que eu estou utilizando aqui nesse trabalho, só fazer ponto baixíssimo e assim fecha, então, a volta de número 4. Vou repetir aqui, então, a finalização no mesmo ponto que eu comecei, buscando o fio. Vou na primeira das duas correntes, vou buscar o fio e prender com ponto, formando aqui, passando nas duas laçadas. Na segunda corrente do mesmo jeito. É só repetição do que eu fiz nas duas voltas anteriores. Alongo um pouquinho, vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo para fechar, então, a volta de número 4 e deixar esse início e final aqui bem discreto. Vou começar a volta de número 5 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, ou seja, eu começo a volta sempre fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, né? E assim, quando eu completar a volta, eu faço mais um ponto e escondo essas correntes. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 pontos altos sozinho. Veja só, um ponto alto em cada ponto de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Vou repetir essa sequência, olha, 3 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o próximo ponto. Ou seja, repetir a sequência. Sempre 1, 2, 3, faço 2. 1, 2, 3, faço 2. E vou seguir repetindo assim até o final da volta. No final, teremos um total de 70 pontos altos, mas sempre do mesmo jeito, tá? 3 pontos sozinhos, no quarto ponto você vai fazer 2 pontos altos juntos. Vou fazer a volta completa, no final eu mostro para você como ficou e como começar a próxima volta também. Já estou quase completando a volta, fazendo sempre a mesma sequência, olha, 3 pontos altos sozinhos, 1, 2, 3 pontos altos, isso aqui já finalizando a volta, e eu comecei fazendo a volta com 2 pontos altos juntos, então se você não tem costume da finalização com falso ponto alto, só fazer ponto baixíssimo que a volta fica completa com 70 pontos altos. Mas deixa eu mostrar aqui para você a sequência que está ficando aqui antes de fazer a minha finalização aqui, olha. Sempre 1, 2, 3 pontos sozinho, 2 juntos. 1, 2, 3, 2 pontos juntos. 1, 2, 3, 2 pontos juntos. Aqui, para finalizar, eu estou utilizando o falso ponto alto, né? Fazendo aqui no mesmo lugar que eu comecei a volta. Vou fazer essa finalização. Se você tem dúvida ainda de como fazer, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu deixei a marcação de tempo para você voltar no final aqui da segunda volta, onde eu ensino bem detalhado, no final da terceira volta também, para você assistir aí novamente e fazer essa finalização aqui bem discreta, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque é repetição, mas como eu disse, se você quiser, dê uma olhadinha aí na descrição do vídeo que eu ensino bem detalhado no final da segunda e da terceira volta. Tenho aqui então a volta de número 5 completa.
Vou começar a volta de número 6 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Ou seja, comecei a volta fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Agora eu vou fazer uma sequência com 4 pontos altos sozinhos. Vou no próximo ponto, 1, no próximo faço o segundo, no próximo faço o terceiro, 4 pontos altos sozinhos. No quinto ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Olha, 1, 2, 3, 4, 2. Vou repetir essa sequência. 4 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço 2 no mesmo lugar. Um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou repetir mais uma vez. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo. E vou fazer assim por toda a volta. No final, teremos um total de 84 pontos altos, tá? Basta repetir essa mesma sequência, olha. 1, 2, 3, 4, faz 2 pontos. 1, 2, 3, 4, faz 2 pontos. No final, fica com um total de 84 pontos altos. Vou fazer a volta completa, confiro com você e mostro para você como fazer a próxima também. Já estou quase completando a volta, fazendo sempre a mesma sequência de 4 pontos altos, olha só. Eu faço do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, faço 2 pontos juntos. 1, 2, 3, no próximo ponto faço mais um ponto sozinho. E eu comecei a volta fazendo 2 pontos juntos, então no quinto ponto eu tenho 2 pontos juntos aqui. Vou fazer a finalização aqui do falso ponto alto, então voltando no mesmo lugar que eu fiz para começar a volta. Busco o fio, vou introduzir na primeira das 2 correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto. E agora, na segunda corrente, faço esse ponto alto, alongo um pouquinho, finalizo com ponto baixíssimo no próximo ponto. Tenho aqui, então, o final da sexta volta, e na sexta volta temos um total de 84 pontos altos. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, essa é a volta de número 7, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma sequência com 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou em cada um dos pontos, vou fazer uma sequência com 5 pontos altos sozinho. 1, 2, 3, 4, 5. Um em cada ponto de base. Vou no sexto ponto, então vou fazer 2 pontos altos juntos. 1, volto no mesmo lugar e faço o aumento de pontos. E vou repetir essa sequência, olha, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. No final, teremos um total de 98 pontos altos. Sempre a mesma sequência, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Vou repetir, no final eu mostro para você como começar a próxima volta também. Já estou quase completando a volta, eu estou aqui na última sequência de ponto alto, olha, eu já fiz, após o aumento fiz 1, 2, 3, vou completar 5 pontos e também finalizo a volta. 4, no próximo ponto faço o quinto ponto alto sozinho. Como eu comecei a volta fazendo 2 pontos, aqui ou finalizo assim com ponto baixíssimo na segunda corrente, ou faço o falso ponto alto aqui então no início para ficar mais discreto. Vou fazer aqui repetindo tudo que eu fiz nas voltas anteriores.
e finalizo com ponto baixíssimo no próximo ponto, finalizando também a 7ª volta, e eu tenho aqui, olha, um total de 98 pontos, então, na 7ª volta. Vou começar a 8ª volta fazendo 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, voltar no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Ficou assim, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer uma sequência com 6 pontos altos sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer, no 7º ponto eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Ficou assim, olha. Após os 2 pontos altos que eu fiz no início, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto eu fiz 2 pontos altos juntos. E eu vou repetir essa sequência agora, olha. Com 6 pontos altos sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Só que se eu seguir repetindo desse jeito aqui, no final teremos um total de 112 pontos altos, porque essa é a lógica de aumento que nós estamos fazendo desde o início, né? Mas eu preciso de 114 para fazer o meu bico de acabamento. Essa aqui é a lógica de aumento que nós estamos fazendo desde o início, mas então nessa volta eu vou fazer uma adaptação em 2 espaços, assim, olha, ao invés de fazer 6 pontos altos sozinho, eu vou fazer um aumento a mais aqui no meio, somente em 2 espaços para que aumente os 2 pontos e no final tenhamos um total de 114 pontos altos, tá? Então bastante atenção, olha, eu comecei fazendo 2 pontos, fiz uma sequência com 6 pontos sozinhos, fiz um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Na segunda sequência também, 6 pontos altos sozinho, 2 pontos no mesmo lugar. Na terceira sequência eu vou alterar, vou fazer 3 pontos sozinhos, 1, 2, 3, vou fazer agora 2 pontos altos no mesmo lugar, após o terceiro ponto sozinho. Vou fazer mais 2 pontos sozinhos agora, após esse aumento, 1, 2, e no próximo ponto, olha, é o segundo dos 2 que estão juntos, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então essa terceira sequência ficou diferente, tá? Já aumentei um ponto a mais aqui, olha só. A primeira sequência, a segunda, olha aqui o aumento. Na terceira sequência eu fiz 1, 2, 3, 2 pontos juntos. 1, 2, 2 pontos juntos. Só que agora eu vou seguir repetindo a sequência assim, olha, comum, tá? De 6 pontos sozinho, 2 juntos, até chegar mais ou menos na direção contrária dessa sequência aqui que eu fiz diferente, tá? Até chegar nessa ponta aqui do tapete. Ou seja, todo esse espaço aqui eu vou fazer a sequência comum, a sequência lógica, assim, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, faço 2 pontos altos juntos. 1, 2. E vou seguir repetindo, então, essa sequência até chegar mais ou menos nessa direção que é oposta aonde eu fiz a sequência diferente, tá? Vou fazer quando chegar nessa direção, eu confiro para você como ficaram aqui todas as sequências e como fazer essa próxima sequência aqui diferente também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer os 2 pontos juntos. Já estou chegando no final de mais uma sequência e a próxima sequência fica mais ou menos na mesma direção que eu fiz a sequência diferente, né? Olha, ficou desse jeito. Eu fiz a sequência diferente aqui, né? Olha, onde eu tenho um aumento a mais aqui. Então, vou fazer mais ou menos aqui nessa mesma direção aqui a sequência diferente também, tá? Deixa eu conferir aqui como ficaram todas as sequências então aqui. Comecei com 2 pontos, depois fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos juntos. 6 pontos sozinhos, 2 pontos juntos.
Aí veio a sequência diferente, olha, 1, 2, 3, 2 pontos juntos, 1, 2, 2 pontos juntos. Comecei a repetir a sequência comum, 6 pontos sozinho, 2 pontos juntos. Novamente, 6 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. 6 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Mais uma vez, 6 pontos sozinhos, 2 juntos. 6 pontos sozinhos, 2 juntos. Vou fazer a sequência diferente agora, mais uma vez, olha, segunda vez que vou fazer essa sequência. 3 pontos sozinhos, 1, 2, 3, e vou fazer 2 pontos juntos. Um, o outro no mesmo lugar. Vou fazer 2 pontos juntos, 1, 2, no próximo ponto eu faço 2 no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço 2. Ou seja, essa é a segunda sequência que eu faço assim, tá? Com 3 pontos e 2, 2 pontos, novamente 2 juntos. E assim eu aumentei então os 2 pontos que eu preciso para completar um total de 114 pontos na volta. As próximas sequências eu vou fazer normal, com 6 pontos sozinhos, assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinhos, e agora eu faço 2 pontos juntos, no mesmo lugar. 1, 2. E vou seguir fazendo assim até o final da volta, tá? Todas as próximas sequências assim, com 6 pontos altos sozinhos e 2 pontos altos no mesmo lugar. Já estou chegando no final da volta de número 8. Desta vez, olha, fazendo aqui a última sequência com 6 pontos sozinhos, né? Após esse último aumento de pontos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, se você não tem costume de fazer o falso ponto alto, finaliza com ponto baixíssimo, mas eu vou fazer uma finalização e na oitava volta um pouquinho diferente, tá? Eu não vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Veja só, vou fazer aqui o ponto alto utilizando as duas correntes, do mesmo jeito que eu ensinei nas voltas anteriores. Tenho 3 laçadas, vou na primeira das duas correntes, introduzo a agulha, busco o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas, alongo um pouquinho. Vou na segunda corrente, vou fazer aqui a finalização aqui mesmo, só fazendo assim, olha, nas duas laçadas e vou deixar aqui mesmo, tá? Isso na volta de número 8. Nas outras, eu finalizei com ponto baixíssimo, começando no próximo ponto, desse jeito, né? Mas aqui então eu finalizei a volta de número 8 e nós temos aqui um total de 114 pontos altos, considerando as duas sequências que eu fiz diferente. Se você vai continuar fazendo mais voltas para deixar ele maior, então é só não fazer essa alteração na última volta, né? Não precisa acrescentar esse aumento a mais. É só seguir com a mesma progressão de aumentos que nós vínhamos fazendo desde a primeira volta, tá? Então, para começar a próxima volta, deixa eu mostrar aqui, né, como ficou, olha, 8 voltas, né? O jeito que está aqui o trabalho. E eu vou começar a próxima volta agora fazendo uma volta completa de ponto baixo. Aqui nesse primeiro ponto, na direção do último ponto aqui, eu vou fazer só uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Mas eu nem vou utilizar esse ponto quando eu completar a volta, tá? Eu vou finalizar no próximo ponto baixo, olha, que eu vou fazer aqui no próximo ponto. Busco o fio, tenho 2 laçadas e faço o ponto baixo. É nesse ponto que eu vou finalizar a volta. Quando for completar a volta, eu vou fazer um ponto baixo na direção desse ponto aqui, tá? Então agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cada um dos pontos. Não tem aumento nessa volta, só fazer ponto baixo. No final teremos um total de 114 pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo em cada ponto de base. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Aqui no final tem que tomar cuidado para não errar a quantidade, tá? Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo nesse ponto. O próximo ponto é aquele que eu fiz em cima das duas correntes, né? Então, ele tem essa alça aqui, olha, mas não é aqui o ponto certo de fazer esse ponto aqui, olha, senão vai ficar com um ponto a mais. Se você fizer o ponto nesse espaço, você precisa finalizar no próximo ponto, assim, já com ponto baixíssimo, tá? Olha, assim ele imprensa esse último ponto aqui. E para não ficar esse espaço distante, né, fazendo um ponto baixo aqui, deixa eu refazer aqui para você ver, para não ficar esse espaço distante entre esse ponto e a finalização aqui do ponto baixíssimo, desse jeito, olha, vai ficar uma argolinha aqui como se fosse outro ponto, eu vou fazer o ponto baixo aqui
pegando aqui no mesmo lugar da última corrente, olha aqui, desse ponto alto, pegando aqui nesse mesmo espaço, vou introduzir a agulha e vou fazer o último ponto baixo, então, nesse espaço, assim, olha. Faço o ponto baixo, já fica em cima da corrente também que eu fiz para iniciar a volta, fica na mesma direção do ponto alto, e aqui eu finalizo com ponto baixíssimo no próximo ponto, desse jeito. Assim eu tenho aqui um total de 114 pontos baixos, tá? Deixando essa borda aqui ainda mais firme para a gente fazer o bico de acabamento. E para começar a próxima volta, após fazer ponto baixíssimo, eu vou alongar um pouquinho essa laçada, vou voltar aqui no mesmo lugar, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntes, uma, duas, vou pular 2 pontos, 1, 2, vou no próximo e faço ponto baixo, formando aqui uma alça. Vou fazer novamente 2 correntes, pulo 2 pontos, vou no terceiro e faço ponto baixo para completar a segunda alça. Após as 2 alças, eu vou completar um total de 3 pontos baixos já contando com esse. Então, tenho 1, 2, 3. Agora eu vou fazer uma alça com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular somente 2 pontos, vou no terceiro e faço novamente sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Ou seja, só aumentei a quantidade de correntes da alça, não mudei a quantidade de pontos que eu estou pulando nas alças, tá? Agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes, 1, 2, pulando 2 pontos, 1, 2 e faço um ponto baixo, 1. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço ponto baixo. Vou repetir até completar as 4 alças, sempre do mesmo jeito, 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço um ponto baixo. Essa já é a 4ª alça. Então, após, olha, fazer 4 alças com 2 correntes pulando 2 pontos, eu vou fazer sequência com 3 pontos baixos já contando com esse último ponto. 2, 3. Vou fazer a alça diferente com 3 correntes. Vou pular somente 2 pontos, vou no próximo e vou fazer ponto baixo. E vou completar mais uma sequência com 3 pontos baixos. 2, 3. Agora eu vou repetir essa sequência, olha. 4 alças, sequência com 3 pontos baixos, uma alça com 3 correntes pulando 2 pontos, novamente sequência com 3 pontos baixos. Deixa eu fazer aqui mais uma sequência para você ver então. Alça com 2 correntes, pulo 2 pontos para formar a primeira. Segunda alça, também do mesmo jeito. 2 correntes, para fazer a terceira pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo. 3, 2 correntes, pulo 2 pontos e faço um ponto baixo, formando a 4ª alça. Agora eu vou fazer essa alça diferente aqui, olha. Completar a sequência com 3 pontos baixos. 2, 3, 3 correntes para formar uma alça, pulo 2 pontos e faço novamente 3 pontos baixos. Veja que eu estou fazendo sempre a mesma coisa, olha. Sequência com 4 alças de 2 correntes pulando 2 pontos. A sequência com 3 pontos baixos, alça com 3 correntes pulando 2 pontos e 3 pontos baixos. E vou seguir fazendo assim até o final da volta. Para esse tipo de acabamento eu preciso de múltiplo de 19, mas se o seu não tem a mesma quantidade, você pode fazer uma adaptação. Você pode fazer uma alça pulando um ponto a mais ou fazer uma alça pulando só um ponto, tá? O importante é que nós temos aqui, olha, uma sequência de 19 pontos para fazer essa sequência aqui para o bico de acabamento, tá? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos para fazer cada uma dessas sequências. Por isso eu preciso de múltiplo de 19 na última volta de ponto alto do meu trabalho, tá? Eu vou seguir repetindo então essa sequência até o final, eu confiro com você como ficou no meu trabalho e mostro para você como continuar também. Já estou quase chegando no final da volta, estou fazendo aqui, olha, mais uma sequência de ponto baixo e eu segui repetindo sempre do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4 alças com 2 correntes, fiz a sequência com 3 pontos, alça com 3 correntes pulando 2 pontos, novamente sequência com 3 pontos baixos. E para começar essa volta eu fiz 2 alças somente, né? Então agora, olha, após essa sequência eu vou completar essa do início e assim eu fico com o fio na posição aqui ideal para continuar então fazendo
a próxima etapa, tá? Então fiz aqui a sequência com 3 pontos baixos, vou fazer 2 correntes para fazer a primeira alça, pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo. 2 correntes, prendo com ponto baixíssimo no ponto que eu fiz para começar a volta, e assim eu completo aqui um total de 4 alças nesse espaço também, finalizando essa volta de preparação. Todos os espaços têm assim, olha, 4 alças com 2 correntes, e a sequência com 3 pontos baixos e alça com 3 correntes. Novamente, olha, 4 alças com 2 correntes, a sequência de ponto baixo com uma alça de 3 correntes, e eu finalizei assim a volta de preparação. Na próxima volta eu vou começar a fazer as conchinhas aqui para o bico de acabamento. E olha, eu parei aqui então na metade da sequência de 4 alças, né? Tenho logo à frente uma alça com 2 correntes, vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, vou alongar um pouquinho o fio e vou fazer um ponto baixo pegando agora dentro dessa alça, para que esse ponto fique bem centralizado, assim. Agora eu vou começar então a trabalhar a concha, vou fazer aqui um total de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou prender com ponto baixo na alça de 3 correntes que fica entre essa sequência de 3 pontos. Ficou assim. Vou fazer 3 correntes para formar a segunda alça, 1, 2, 3, e vou voltar aqui na quarta corrente dessas 7 que eu fiz para formar a primeira alça. Só que eu vou virar o trabalho desse jeito, para fazer aqui no avesso. E para facilitar, eu giro essa laçada aqui nessa alça aqui para contar as correntes. Olha, 1, 2, 3, vou na quarta corrente e faço ponto baixo. Ficou assim, olha, agora essas duas alças aqui tem 3 correntes cada uma. E vou seguir fazendo ponto baixo nos outros 3 pontos que sobraram. Eu prendi aqui com ponto baixo no quarto, então vou fazer aqui, olha, na quinta corrente, na sexta e na sétima corrente. Ou seja, eu fiz um total de 4 pontos baixos. Agora eu vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima desses 4 pontos, tá? E toda vez que chegar aqui na ponta do que vai formar a concha, eu vou fazer 2 correntes para virar. E não vou girar o trabalho nessa mesma posição, senão gira o fio e fica todo torcido. Eu só vou devolver ele para a mesma posição, olha, assim. E vou voltar no primeiro ponto, só que pegando somente o fio que fica mais na parte de baixo. Em cima de cada um dos pontos tem esses 2 fios, olha, na parte de cima do ponto. Eu vou pegar somente um fiozinho desse jeito, olha. Não pode pular nenhum, tá? Não pode pular esse primeiro para não ficar diferente o restante da conchinha. Fiz um ponto baixo, vou no próximo. 2, 3, 4. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vou prender com ponto baixo aqui na alça de 3 correntes que fica nesse intervalo de pontos baixos. Olha, já fiz aqui 3 alças, né? Olha, 1, 2, 3, e eu preciso completar um total de 22 alças. São todas exatamente iguais. Prendi com ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntes, vou girar o trabalho, né, para fazer no avesso, ficou desse jeito, volto nos pontos baixos fazendo aqui ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando somente um fio, 2, e sempre o que fica mais na parte de baixo em relação ao que eu deixei aqui de frente para mim, 4, faço 2 correntes, devolvo essa peça para a mesma posição, e volto fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. É importante essa forma de girar aqui o trabalho de um lado e depois só devolver ele na mesma posição para não torcer o fio que está vindo do novelo, né? Senão vira uma confusão para fazer esses pontos aqui. Fiz ponto baixo em cima de ponto baixo, faço 3 correntes, 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo aqui na alça. E vou só seguir repetindo assim até completar um total de 22 alças. Veja só, já tenho 2, 4, 5 alças. Como é só repetição, eu vou fazer até completar um total de 21 alças. Eu preciso de 22, mas quando completar 21, eu mostro para você como está ficando aqui essa conchinha e como finalizar essa concha aqui então, tá? Com 21 alças eu volto até lá, sempre do mesmo jeito, olha, 3 correntes. Vou girar aqui o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima dos pontos. Só contar a quantidade para nunca errar, tá? Não pode fazer 3 em um e 4 no outro, senão fica toda torta essa conchinha aqui. Sempre 4 pontos baixos, 2 correntes, devolve ele para a mesma posição e faça novamente 4 pontos baixos. Olha, se não tomar cuidado aqui, sempre pula o primeiro, a tendência é ir no segundo ponto. Então é só contar aqui voltando no pé das correntes, tá? Para fazer o primeiro ponto baixo. Vou continuar aqui então até completar 21 alças.
Já estou fazendo aqui, olha, a 21ª alça, vou prender ela com ponto baixo, desse jeito. Vou só conferir aqui como ficaram todas as alças, então. Olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Agora eu vou fazer a 22ª alça. Depois de fazer a 22ª alça, eu vou voltar fazendo ponto baixo em direção à ponta da concha, tá? Isso é interessante aí para você memorizar para nunca errar. 1, 2, 3 para fazer a 22ª alça, vou virar o trabalho para fazer no avesso e volto em direção à ponta da concha fazendo ponto baixo. Fiz os 4 pontos e não preciso mais fazer alça porque já tenho aqui um total de 22 alças. Então, não faço nenhuma corrente de espaço. Quando chegar aqui na ponta da concha, vou só devolver ele para a mesma posição. E vou na segunda alça, olha, vou na segunda alça e prendo com ponto baixo para finalizar, então, essa primeira concha. Ficou assim, olha. Se o seu ficar repuxando, fechando mesmo, como se fosse a concha mesmo, né, fechadinha, você pode aumentar a quantidade de alças que é feito aqui. Se ficar formando ondulação, diminua a quantidade. Esse aqui fica legal com 22, né, no meu ponto, e depois fica certinho também para fazer a próxima volta de acabamento. Para fazer as próximas conchas, é só repetição, tá? Mas antes de fazer a próxima, olha, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou na próxima alça e prendo com ponto baixo. Aqui eu já estou na mesma posição que eu comecei essa concha aqui, olha, no meio da penúltima alça das 4 que nós temos nesse intervalo. Então aqui eu estou na mesma posição, olha, no meio da penúltima alça. Vou fazer uma alça com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou prender com ponto baixo na alça de 3 correntes que fica entre as duas sequências de ponto baixo. Assim, olha. Aqui está a alça com 7 correntes. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou virar e trabalhar os 4 pontos, pulando 3 pontos aqui nessa corrente. Virei o trabalho, vou girar ela aqui, olha. 1, 2, 3, na 4ª corrente eu prendo com ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo em todas as outras correntes, ou seja, começo a repetir aqui então a segunda concha. Olha, eu fiz aqui um total de 4 pontos baixos e tenho 2 alças. 2 correntes para virar e voltar, só devolvo para a mesma posição e volto fazendo ponto baixo em todos os pontos baixos. As próximas conchas aqui você vai só repetir, tá? Então tudo do mesmo jeito. Se você tiver dúvida, veja aí o início dessa volta aqui, né, de conchas, eu deixei bem detalhado. Só completar a mesma quantidade, finalizar do mesmo jeito e não se esqueça de fazer essa alça com 3 correntes aqui, para ficar entre uma concha e outra. Eu vou seguir fazendo assim então até o final da volta, né? Só repetindo aqui o número de conchas. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu vou deixar a marcação para você rever o início, né, das conchas aqui, como é que faz. Se você continuar com dúvida, deixa um comentário que eu ajudo você. Já estou completando a última concha, fazendo sempre do mesmo jeito. Aqui eu vou virar o trabalho, vou pular uma alça, vou prender com ponto baixo na segunda alça. Só que desta vez eu não vou fazer 3 correntes para depois finalizar, né, e formar essa alça que nós temos aqui, olha, entre uma concha e outra. Nessa última aqui, eu vou fazer somente uma corrente. Vou laçar o fio na agulha, vou no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, vou introduzir a agulha, buscar o fio que vem do novelo. E vou fazer meio ponto alto, ou seja, vou buscar o fio e passar em todas as laçadas de uma só vez. Assim, olha, eu fico centralizado aqui nessa alça. Se eu fizer as 3 correntes e prender com ponto baixo, eu fico com o fio já no final dessa alça, né? E eu preciso começar a próxima volta aqui no meio da alça. Agora, olha, eu vou só introduzir a agulha dentro desse espaço, vou buscar o fio, fico com 2 laçadas e faço um ponto baixo. Após o ponto baixo, vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. São 3 para completar a altura do ponto alto duplo e outras 3 para ficar sobrando de espaço. Vou laçar o fio na agulha 2 vezes para fazer um ponto alto duplo. Vou voltar aqui no mesmo espaço, vou buscar o fio e vou tirando de 2 em 2 laçadas para completar o ponto alto duplo.
Agora eu vou fazer duas correntes, uma, duas, vou para o próximo leque agora. Vou pular essa primeira pontinha aqui, olha, a primeira alcinha, vou na segunda e vou prender com ponto baixo. Duas correntes, vou na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Duas correntes, vou aqui no próximo, olha, prendo com ponto baixo. Aqui, essas alças são aquelas que nós fizemos duas correntes para virar e voltar com ponto baixo. Eu vou fazer assim até chegar na penúltima aqui, olha, na penúltima pontinha. Nessa última eu não faço nada. Aqui eu pulei a primeira, vou deixar sobrando a última, olha, já tenho duas alças. Três. Quatro. 5, 6, 7 alças. Ficou sobrando então só a última pontinha, pulei aqui o primeiro e deixei sobrando a última. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, uma, duas, vou laçar o fio na agulha duas vezes, vou na alça de 3 correntes e vou fazer um ponto alto duplo. Sempre tirando de duas em duas laçadas. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, laço o fio duas vezes e faço mais um ponto alto duplo no mesmo lugar para formar como se fosse esse ponto V com espaço de 3 correntes. Vou fazer duas correntes de espaço, vou repetir tudo aqui agora no próximo leque. Vou pular o primeiro e vou deixar sobrando o último, ou seja, vou no segundo e faço ponto baixo e vou seguir fazendo até completar um total de 7 alças. Completei, olha, novamente 7 alças. E agora eu vou repetir esse ponto V aqui, olha, nesse próximo espaço. Faço duas correntes, 1, 2, vou laçar o fio na agulha duas vezes, vou fazer o ponto alto duplo. 3 correntes de espaço, novamente ponto alto duplo no mesmo lugar. Duas correntes e vou repetir as 7 alças pulando o primeiro e deixo sobrando o último. Vou mostrar aqui para vocês como ficou aqui, olha. Então, em cada um dos intervalos, nós temos esse ponto V formado por duas correntes, ponto alto duplo, 3 correntes, novamente ponto alto duplo e duas correntes. E em cima desses leques, nós temos um total de 7 alças. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui as alças no último leque. Aqui, olha, eu vou fazer até o penúltimo ponto, né, até a penúltima alça nesse leque aqui também. E para completar, olha, para finalizar nessa alça de correntes que fizemos no início, vou fazer duas correntes e vou fazer ponto baixíssimo na terceira corrente. Após o ponto baixo, olha, 1, 2, 3 correntes. Prendo na terceira e ficam sobrando 3 correntes também. Vou fazer ponto baixíssimo, desse jeito. E vou mostrar aqui para vocês como que ficou aqui, olha. No trabalho, então, eu tenho esses pontos V aqui entre um leque e outro, tá? Aqui tem duas maneiras de continuar agora para fazer a próxima sequência de leque. Eu não posso continuar, apesar de eu estar nessa posição aqui, olha, onde nós fazemos as alças, né, aqui dessa concha. Eu não posso simplesmente começar aqui a fazer as alças da concha, porque senão ele fica na posição contrária à concha, né? A gente vai terminar com a última alça descendo em direção ao centro e não subindo como precisamos para prender com ponto baixo assim, olha, quando termina a concha, prender, né, com ponto baixo. Se a gente terminar a última alça embaixo, aí fica complicado. Então, aqui a gente tem que cortar o fio para começar a próxima sequência de concha ou voltar fazendo ponto baixíssimo até aqui, olha, a segunda alça voltando, tá? Essa segunda alça com duas correntes. Porque preciso prender aqui e desta segunda alça, sim, descer com a alça de 7 correntes para prender nesse espaço. Dá para fazer isso fazendo ponto baixíssimo em cima desses pontos, porém eu acho que fica um pouco mais volumoso. E cortar o fio para começar nesse espaço, depois tem a ponta de fio para arrematar. Então vai aí do que você queira fazer, tá? O meu eu vou cortar o fio e começar nesse espaço aqui. Mas eu vou mostrar para você que não quer cortar o fio, é só virar no avesso essa peça. Deixa assim, olha, o fio debaixo da agulha para prender aqui no primeiro, né? Começa então a fazer ponto baixíssimo nas correntes em direção aqui, olha, voltando até chegar nesse espaço. Faça ponto baixíssimo desse jeito, eu vou fazer para que você veja o resultado, mas eu vou desmanchar
porque eu não vou utilizar desse jeito aqui, tá? Só uma demonstração para quem está assistindo agora, ver se compensa fazer desse jeito aqui. Estou fazendo ponto baixíssimo nas correntes, no ponto baixo, nas duas correntes dessa primeira alça, nesse ponto baixo aqui também, e vou fazer nas duas correntes da segunda alça, isso para que quando eu virar e voltar para fazer o ponto baixo, fique centralizado. Olha, fiz até a segunda alça, né, nas duas correntes da segunda alça, vira ele desse jeito, e aí, olha, já fica posicionado para voltar, tá? Desse jeito aqui. Agora basta fazer aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e prender com ponto baixo aqui, olha, para começar então fazer essa primeira concha nessa segunda sequência. Só que tá vendo que fica volumoso aqui, esse resultado não me deixa feliz não. Então se você, ele vai me prensar um pouco assim, olha, com esse efeito aqui, talvez não apareça tanto com esse efeito. Se você achar que vale a pena, faça assim, que aí não precisa cortar o fio e fazer arremate, tá? Aqui, ó, ele fica imprensado assim, olha, desse jeito, talvez nem apareça tanto aqui, né? Então você avalia aí, se achar que vale a pena fazer desse jeito, então é só voltar e continuar desse jeito. Quando prender aqui com ponto baixo, também é do mesmo jeito. Eu vou desmanchar aqui. E após prender com ponto baixíssimo, eu vou só fazer um ponto baixíssimo na próxima corrente, na primeira das 3 correntes. Esse aqui é a maneira para eu fazer cortando o fio, tá? Vou alongar e vou deixar uma sobra suficiente aqui para eu fazer o arremate com essa ponta de fio depois que esconder ela aqui com as alças. Veja que eu deixei uma sobra boa aqui para eu fazer um arremate mais tranquilo, tá? E aqui, olha, eu vou amarrar o meu fio na penúltima alça então, né? Contando as 7 que eu tenho aqui em cima, vou amarrar aqui na penúltima, bem no meio dessa alça aqui da penúltima alça. Vou fazer apenas um nó, vou apertar ele bem deixando uma sobra de fio para fazer o acabamento. Vou posicionar ele no dedo para trabalhar e vou buscar o fio dentro dessa alça e prender com um ponto baixo. Ficou assim. Agora eu vou fazer as 7 correntes para descer em direção aqui a esse V para fazer a primeira concha então nessa segunda fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E vou prender com ponto baixo aqui, olha, eu aproveito para ir escondendo esse fio. Após prender com ponto baixo, vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou virar o trabalho e vou voltar na quarta corrente das 7 que eu fiz para formar essa alça. Olha, eu volto 1, 2, 3, vou voltar aqui na quarta corrente e vou fazer ponto baixo. Após prender com ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo nas outras 3 correntes que sobraram. E aí, contando com esse ponto, completam 4 pontos. 2, 3, 4. Faço 2 correntes, 1, 2. Vou devolver esse trabalho para a mesma posição, assim eu não faço uma volta completa e não gira esse fio para ficar torcido. Vou voltar fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fio de trás, exatamente igual fizemos na sequência anterior, né, da volta anterior. Ou seja, é só repetição, tá? Olha, eu fiz aqui os 4 pontos baixos. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou prender com ponto baixo aqui, aproveito para esconder a ponta de fio que eu vou fazer o arremate posteriormente, olha. Fiz o ponto baixo, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima dos pontos que eu fiz na carreira anterior. 1, 2, 3, 4. Como você pode ver, é só uma repetição de tudo que nós fizemos aqui nessa primeira sequência de conchas. A única diferença é que aqui eu fiz 22 alças e nessa sequência eu vou fazer apenas 20, tá? Já tenho aqui 1, 2, 3, 4 alças e eu vou completar um total de 20. Então eu vou seguir repetindo porque é tudo igual. Se você tiver dúvida, deixa um comentário, reveja aqui como fazer a concha nessa primeira fase. Eu vou deixar a marcação na descrição do vídeo. Então eu vou seguir fazendo, quando completar um total de 19, eu volto aqui para mostrar para você como fazer a 20ª alça e como prender essa conchinha aqui para que ela fique bem esticadinha também. E aliás, eu dou uma dica aí para você fazer um teste também para saber se precisa de mais alças ou menos aí dependendo do seu ponto. Já estou chegando aqui no final dessa primeira concha, essa aqui já é a 19ª alça, olha. Dessa vez, como eu disse, eu vou fazer somente 20 alças e não 22 como fizemos aqui. É só repetição mesmo, tá? Olha, eu tenho aqui
um total de 19 alças. Eu vou fazer a 20ª, então, com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou subir fazendo ponto baixo em todos os pontos. 1, 2, 3, 4. E vou prender com ponto baixo na segunda alça. Olha, eu vou pular agora, né, em cima desse leque. Vou pular a primeira alça, vou na segunda e prendo com ponto baixo. Ficou assim, olha. Se você prender e ficar muito esticado e puxando assim como se fosse fechar essa conchinha, é só você fazer mais alças aqui nesse mesmo espaço. E se ficar formando ondulação, se ela ficar sobrando pontos, né, aí você diminui a quantidade de alças aqui, tá? Depende muito dos seus pontos. Eu vou só conferir aqui, olha, o total de alças tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 alças, tá? O meu então dá certo com 20, mas como eu disse, se você precisar é só alterar aqui a quantidade que não tem problema nenhum. A próxima concha começa aqui, olha, na penúltima alça, então até lá eu vou fazer ponto picô. Após esse ponto baixo aqui que eu fiz para prender essa concha, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou voltar aqui no ponto baixo pegando os 2 fios assim que fica na frente e vou fazer ponto baixo. E vou prender com ponto baixo na próxima alça. Vou fazer novamente 3 correntes. Volto aqui no ponto baixo pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Prendo com ponto baixo na próxima alça e vou repetir o mesmo procedimento para fazer o ponto picô. 3 correntes e prendo com ponto baixo. Vou na próxima alça, faço do mesmo jeito até chegar aqui na penúltima alça, olha. 3 correntes, faço o ponto picô e prendo com ponto baixo na próxima alça. Aqui, olha, após fazer então 4 pontos picô, eu já estou na posição correta, ou seja, na penúltima alça para fazer a próxima concha. E aqui é só fazer um total de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou prender com ponto baixo na alça de 3 correntes que eu tenho dentro desse ponto V. E vou começar a repetir aqui a concha nesse espaço também. Olha, faço 3 correntes, vou virar o trabalho, voltar na quarta corrente. 1, 2, 3, volto na quarta corrente, prendo com ponto baixo e vou seguir fazendo ponto baixo nas correntes que sobraram. Assim, eu vou repetir essa concha em todos os espaços então, né? E sempre que for passar de uma concha para outra, também do mesmo jeito. Aqui é só repetição, então não precisa nem eu explicar certinho cada uma dessas conchas, porque se você já fez na carreira anterior, aqui você já está fera no assunto. Eu vou seguir repetindo assim, olha, e sempre que for passar aqui de uma concha para outra, são 4 pontos picô. Se o seu ficar repuxando, pode fazer mais aqui nesse espaço, tá? Eu fiz sempre prendendo na alça de 2 correntes, né, fazendo ponto picô e pulando o ponto baixo. E se precisar, você pode fazer mais. Eu vou seguir repetindo, então, essa concha em todos esses espaços. Na hora de finalizar aqui, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, estou fazendo o último ponto picô nessa sequência. Se você não tem agulha de tapeceira, é só fazer ponto baixíssimo nesse ponto baixo que foi feito para começar a volta, alongar esse fio, passar ele para o avesso e aqui, olha, no avesso tem a outra ponta de fio para amarrar as duas juntas e cortar a sobra. Eu vou fazer esse arremate aqui com agulha de tapeceira, então após terminar aqui o ponto picô, eu vou alongar esse fio, vou cortar e colocar aqui na agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha de tapeceiro, eu vou passar, olha, na alça que fica próxima a esse primeiro leque. Passar assim, olha, pegando os 2 fiozinhos dessa corrente, né, que forma como se fosse uma corrente logo após o ponto baixo. Passar todo o fio de trás para frente. Depois passar nesses 2 fios aqui do ponto picô. E vou passar no ponto baixo saindo com a agulha no avesso, desse jeito. Só ajustar bem que ele vai formar essa laçadinha em cima desse ponto baixo para que fique exatamente igual a todos os outros. Com o fio aqui no avesso, olha, eu vou amarrar 2 vezes, eu não vou tirar da agulha, porque eu vou amarrar 2 vezes e aí eu posso costurar ele aqui, mostrar para vocês que eu posso costurar ele um pouco mais se quiser. Olha, eu posso voltar com esse fio aqui, nesse início,
Vou passar assim de cima para baixo, para esconder um pouco mais esse fio aqui, olha, se quiser, tá? Se não, basta cortar aqui as pontas de fio que tá tudo certo. Aqui, olha, só seguir escondendo ele aqui no avesso da peça, para depois dividir ele em dois e cortar as sobras. Assim, olha, não fica aparecendo aqui a ponta de fio. Essa outra aqui você pode descer com ele em direção aqui esse relevo, né? E amarrar também para dividir ele em dois e amarrar bem para cortar a sobra. Eu vou fazer então esse arremate. Aqui eu só vou dividir aqui em dois. Vou deixar 3 fiozinhos para cada lado, que eu estou trabalhando aqui com o fio 6, então vou deixar 3 fiozinhos para cada lado. Vou colocar aqui na agulha novamente. Vou passar aqui mais um fiozinho para dar sustentação para fazer esse nó. E vou amarrar bem aqui e cortar as sobras. Eu vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta de fio, tá? Então eu vou só dividir ele em dois, costurar aqui, olha, um pouquinho nesse relevo, dividir em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Porque se eu cortar aqui, às vezes acontece da pontinha ficar aparecendo aqui na frente do suplá, tá? Essa outra ponta de fio aqui também, aqui ela já foi escondida aqui uma parte, então eu vou só dividir em dois e cortar a sobra, essas duas do mesmo jeito. Tem a outra ponta de fio aqui, olha, do início do trabalho. Essa aqui eu vou apertar bem para fechar esse início, né, o centro aqui do trabalho. Vou colocar numa agulha de tapeceiro e vou costurar um pouco mais, arrodeando aqui essa peça, assim, olha, dando mais uma volta completa para deixar mais firme. E eu vou tomar sempre cuidado para não costurar aparecendo o fio aqui na frente da peça, tá? Costurando no meio dos pontos para não ficar aparecendo. Depois de esconder bem essa ponta de fio, eu vou fazer do mesmo jeito, dividir em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Fiz o arremate de todas as pontas de fio e tenho aqui a peça pronta. Eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no blog do crochê, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.